Então, agora, dando continuidade à nossa sequência de palestras, a gente vai ter a palestra sobre as bolsas específicas de Okinawa, que quem vai fazer a palestra para a gente é a Jéssica Yamada, que ela é bacharela em Artes Visuais pelas Belas Artes de São Paulo, ceramista autônoma desde 2020, atuante em São Paulo. Possui produção autoral como J Cerâmicas, em que expressa seu interesse pelas formas animais em técnicas diversas como desenhos, pintura e esculturas, dentro das inúmeras possibilidades na arte da cerâmica. Ministrou workshops como construção de xixa em argila no 19º Festival de Okinawa e pintura em cerâmica no 11º Festival de Cerâmica do Casarão do Chá. É professora de modelagem manual e torno elétrico no ateliê Sueli Massuda e assistente no curso Argilas em Gobes e Esmaltes no Sesc Pompeia, ministrado pelo professor ceramista Paulo Meirelles. Então, chamo agora ao palco a Jéssica. Fazendo um favor, uma salva de palmas. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica. Primeiramente, queria agradecer pelo convite e oportunidade da CBEGS da Japan House para poder compartilhar com vocês um pouco sobre as bolsas que eu fiz pela província de Okinawa e representando o Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa, o Urizum. Uma breve bio, assim, curtinha. Meu nome é Jéssica Yamada, eu sou ceramista artista visual, ex-bolsista Shichoson, Kenshu e Kenpiri Ryugaku. Vou falar primeiro da bolsa que eu fiz, Kenshu, para a cidade de Urasoe, em Okinawa. Essa é uma foto de 2015, que foi quando eu fiz. Foi a primeira vez que eu estava indo para Okinawa e para conhecer a minha família lá também. Aqui a gente, bonitinha aqui, né? Bom, continuando, um pouquinho sobre o processo, Esse é um programa, o Shichoson Kenshu, é um programa voltado para a preservação e intercâmbio cultural. Ela tem uma duração de 1 a 6 meses, dependendo da cidade. Uns requisitos básicos super importantes que são ser descendente da cidade, a família associada a uma associação Okinawa aqui no Brasil, a idade de 18 a 40 anos, que também varia de acordo com a cidade, um familiar ou pessoa que assine como responsável e que seja residente na cidade. O japonês é básico, do N4 ao N5, e há a possibilidade de ficar homestay, em apartamento individual, alojamento ou hotel. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha experiência da minha cidade, que foi a Bolsa Kenshu para a cidade de Urasoe. Normalmente, para essa bolsa, tem um programa de estudos básico, que engloba a língua japonesa, o Sanshin, que é o samisen de Okinawa, o Ryukyubuyo, que é o odori de Okinawa tradicional, e o Shodo. E foi o que aconteceu na minha bolsa. A gente ficou com a programação básica, e a gente queria mais. A gente queria fazer karatê, queria fazer cerâmica, queria fazer tinturaria, achando que a gente ia conseguir, mas o básico já foi o suficiente para a gente ficar bem ocupado. Então, aqui algumas fotos, registros das nossas aulas, que eram bem intensas. A gente tem essa programação com a nossa tantoshi, a nossa responsável, e eles têm um calendário. No meu caso, foi um calendário de 5 meses de bolsa. Então, a gente tinha língua japonesa todas as manhãs, de segunda a sexta, das 8 a meio-dia, e à tarde a gente intercalava com alguma dessas aulas de artes tradicionais. E, quando não tinha, a gente ia para a prefeitura, porque a gente era estagiário da prefeitura, então a gente tinha essa integração com o pessoal que trabalhava lá. Além dessa programação, a gente tem, nesses 5 meses, uma semana de estágio técnico. Então, como na época eu fazia artes, falei, quero aprender o bingata, que é um tingimento tradicional. Então, fiquei uma semana num centro cultural, aprendendo sobre história, praticando e tudo mais. E outras coisas que a gente fazia na programação eram apresentações sobre a imigração de Okinawa para o Brasil em escolas fundamentais da região da cidade de Urasoe. E aí, depois dos 5 meses, a gente tem a apresentação de conclusão, tanto em Okinawa, em Urasoe, quanto no Brasil, na volta. E nessa apresentação de conclusão, a gente apresenta tudo que a gente viu. Então, a gente dançou, a gente tocou, a gente fez
texto de discurso, né, em japonês, e a gente apresentou todas as coisas materiais que a gente foi fazendo. E a gente apresenta para as autoridades, então o prefeito, o vice-prefeito, professores, familiares e amigos estavam todos lá. Aqui, né, lá em Okinawa. E a foto da esquerda já no Brasil apresentando na festa de começo de ano, Shinenkai, para os descendentes da cidade. Então, é um grupinho mesmo, um subgrupo assim. E aí a gente repete essa apresentação para eles também. Então, esse aqui é o Shichoson rapidinho, tá? E o próximo foi a Bolsa Kempi Ryugaku, que eu fiz em 2022. Era para ser em 2020, né, mas por conta da pandemia postergou para 2022. Então, essa aqui é uma foto da nossa apresentação final com os bolsistas. Então, tinha bolsista de Taiwan, do Havaí, do Brasil, do Peru e da Argentina. Bom, essa bolsa, né, como já foi apresentada, ela tem 2 modalidades. Em Okinawa, a Bolsa Ryugaku de faculdade, são 4 faculdades participantes, que engloba de norte ao sul da província. E o Kenshu de estágio nas artes tradicionais ou confecção de sanshin, em ateliê especializado. É uma bolsa que anteriormente era uma duração de 1 ano, mas atualmente, né, ela diminuiu para 6 meses, então a gente embarca em setembro e volta em março do ano seguinte. E alguns requisitos básicos para essa bolsa são ter descendência okinawana, a idade de 18 a 35 anos, uma pessoa responsável que more lá e trabalhe, que possa assinar como responsável também, uma família associada à Associação Okinawa aqui no Brasil. O japonês, ele é do intermediário, que varia do N3 a superior, dependendo da modalidade. No caso, o Ryugaku foi de N3. Agora, de Kenshu, é um pouquinho a mais, N3 para N2. Bom, um pouquinho da experiência, né, que foi mais uma volta que eu tive para lá, depois de 8 anos. Então, tive bastante tempo agora para criar outras conexões e pensar em outras coisas, como a minha identidade como okinawano. Então, foram assuntos que a gente sempre trazia em integrações com outros bolsistas, né, que iam para lá descendentes de Okinawa. Pude rever minha família, então foi uma bolsa para reencontros e descobertas, né, foi muito importante. Um pouco da faculdade, eu fiquei na Faculdade de Artes de Okinawa, a Okigei, ou a Geidai, né, que fala. Esse é o campus, né, e lá eles têm um programa também de intercâmbio, mas para faculdades da Ásia. Então, a gente fica misturado com esses intercambistas de Taiwan, da China, Tailândia, Indonésia, e também outro camp do Havaí que estava lá comigo. As matérias principais que eu fiz foi a cerâmica, que eram todos os dias, de segunda a sexta, né, a tarde inteira, então, como uma matéria de graduação mesmo, assim, coisa que aqui no Brasil é muito difícil, tá, dessa área. Então, eu fiquei assim, muito emocionada. E a língua japonesa também é obrigatório. E eu optei por matérias como aluno ouvinte, a mais, né, História de Artesanato de Okinawa e o Karatê. Tudo isso em japonês. Intenso, assim, foi intenso. Um pouquinho da estrutura, né, que foi uma das coisas que mais me convidou assim, a fazer esse tipo de bolsa, que era conhecer uma estrutura de faculdade de artes fora do Brasil, porque aqui, né, a gente que faz essas artes tem um sucateamento do local, né? Então eu queria ver como que é ir num lugar que se preserva e se valoriza esse tipo de coisa. Então, assim, foi lindo. É uma estrutura assim sem igual que eu acho que vale muito, muito a pena. Tive oportunidades que aqui ia ser muito difícil de ter, né, por conta de acesso. Um pouquinho também da minha produção, que foi super importante para o meu crescimento pessoal como ceramista, pessoal profissional, né, que eu pude treinar muito técnica, fiz muita coisa, e foi bom porque depois eu consegui retribuir todas as pessoas que me ajudaram com as coisas que eu mesma fiz. E aí a gente teve 2 exposições de conclusão, uma pela faculdade com os intercambistas de lá, onde todos os intercambistas expunham, né, as atividades que a gente fez, tipo música, dança, design, escultura, cerâmica e o bingata, né, que é o tingimento. E a apresentação de conclusão das bolsas Kenshu, Kempi Kenshu e Kempi Ryugaku para o Ken, né, para Okinawa Ken, a província. Então, juntou todos os intercambistas, éramos em 7, foram convidadas as autoridades, os professores, as famílias, e nós fizemos
a gente apresentou tudo que a gente foi desenvolvendo e que a gente foi se interessando ao longo dos 6 meses. Foi karatê, confecção de sanshin, a língua japonesa em forma de discurso, dança, música tradicional, culinária, bingata e a cerâmica. E ressaltando também que foi uma imersão muito grande. Esse tipo de bolsa, né, o camp, né, eu acho que ele te dá mais uma liberdade assim, para você explorar as coisas e ir atrás de oportunidades. Diferente do Shichoson, que a gente está sempre, assim, é maravilhoso também, mas a gente está sempre junto com a pessoa responsável da prefeitura. E a gente tem um calendário certinho de muitas atividades, né? Então, o camp te dá uma possibilidade de ir um pouco mais longe ou fazer as coisas um pouco mais livres. E foi muito importante que eu pude conhecer e fazer uma imersão com ceramistas locais, de várias gerações. E foi super inspirador, coisa que nunca achei que fosse ter assim, né? É isso. E, bom, tem outros tipos de bolsas para Okinawa, como, por exemplo, Okinawa Soft Power, Turismo Estratégico, Karatê de Okinawa, Gestão Sustentável de Comunidades, utilizando a rede Utiná, entre outras que estão aparecendo agora por outras faculdades. Para quem quiser, tiver interesse para mais informações, a gente tem aqui o QR Code, né, do nosso Instagram, Horizon Kai, onde a gente posta sobre as bolsas, né, quando aparece bolsa de cada cidade, ou do CAM mesmo, né, da província, e relatos de ex-bolsistas sobre cada experiência de cada um. Bom, é isso, muito obrigada, IPNFD Biru. E esse aqui, para quem quiser, é o meu Instagram profissional, onde eu estou compartilhando coisas ainda da minha bolsa em Okinawa. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Então, agora a gente vai abrir umas perguntinhas. Então, vou pedir para a Jéssica ficar aqui, pode ser? Sim, estou Beleza. aqui, eu então, só uma água. Tranquilinha. Então, enquanto ela toma uma aguinha, quem tem alguma pergunta sobre essas bolsas de Okinawa, fazendo favor, mãozinha para cima, que o pessoal já vai levar o microfone para vocês. Oi, prazer. Prazer. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica para o pessoal poder entrar lá, porque eu não sou de Okinawa, mas eu faço parte de um grupo que é de Okinawa. Uhum. E eu acho que muita gente poderia se interessar sobre. Então, você tem algumas dicas, assim, sobre como seria mais fácil para eles entrarem? Entrarem, no caso, no processo de bolsa? Isso. Algumas dicas para passar também. Seria bem interessante, assim. Então, por enquanto, o que a gente leva em muita consideração, que vem do edital de lá mesmo, é a comprovação da descendência. Por enquanto, pelo menos as bolsas que eu fiz. Recentemente, pela JICA, tem essa soft power que não necessariamente, eu acho que não precisa ser descendente, mas você precisa estar ativo num Shibu ou numa associação. Talvez essa seja uma alternativa. No caso, eu não vou conseguir te falar com muita certeza agora, já peço desculpas, mas entrando em contato com a gente, pelo Horizon, a gente consegue ter informações mais completas, sabe? De todas as outras oportunidades que pode ter, principalmente se a pessoa já contribui com a comunidade, né? Que eu também acho que falta mais oportunidades assim, porque tem muita gente fora que contribui muito, muito mais do que uma pessoa já da comunidade, né? Então, eu não sei se eu respondi tudo, mas é isso aí. Fala com a gente, tá? Qualquer coisa, fala comigo também, que a gente... E uma última perguntinha, na verdade, Sim. Que são duas. Quais seriam as maiores experiências que você trouxe de lá e que você está usando no dia a dia de hoje? E como seria a relação dos custos? Dos custos? Calma, então, mais duas perguntas, né? Tá. A primeira pergunta. Então, eu trouxe muito essa questão, primeiro da identidade, né? Porque a gente que é de Okinawa, a gente tem essa coisa com a nossa identidade. E eu tenho aplicado muito no meu trabalho, na minha cerâmica. Então, a minha pesquisa, eu sinto que ela ficou muito mais completa depois de estar lá e conhecer mais sobre as minhas origens também. Conhecer sobre a cerâmica de Okinawa foi muito importante para eu estar desenvolvendo o que eu estou fazendo agora. E eu tenho contribuído... Eu voltei em março, né, gente? Então, a gente demora um pouquinho assim para tomar a vida.
mas no último Okinawa Festival que teve, dando os cursos, né, que foi uma coisa que eu já queria antes e que eu fiquei muito feliz de poder dar esse ano e que eu quero continuar. Então, vai ter o Chinanchi no Hi, que a gente fala, o dia do Okinawano, que vai ser agora, que eu vou estar dando uma palestra sobre cerâmica de Okinawa, né, sobre o Shisa também, né, de estar fazendo workshop. Então, esse é um trabalho que eu quero continuar. Eu estou muito animada, de tipo, gente, ó, a cerâmica de Okinawa é assim, assim, assado, né? Porque foi muita coisa que eu aprendi e que eu estou muito animada em ter a oportunidade de compartilhar assim, nesses eventos. Beleza? E aí, o próximo da relação de custos, né? Então, eu não escrevi, tinha esquecido de escrever. Mas o QUEM, né, a província, ela banca tudo. Então, é a passagem de ida e volta, o aluguel da estadia, mais uma ajuda de custo. E se você tem que se deslocar para algum evento da programação, você também faz uma notinha lá que eles reembolsam esse valor. O valor do Kenshu, do Shichoson Kenshu, depende da cidade, né, do budget da cidade. E o meu, que é da província, tem um budget lá que foi... Eles bancavam o aluguel e a gente ganhava 90 mil ien por mês para a gente pagar conta de água, luz, né? Conta de celular, também internet, comprar os nossos materiais. Então, era esse dinheiro que a gente se virava assim, para viver, mesmo durante os meses. Meio que é isso. Tá. Obrigada. Se tiver mais alguma coisa... Muito obrigada. Acho que aqui tinha mais uma pergunta, né? Então, daí essa vai ser a última pergunta dessa parte de perguntas. Mas, de novo, no coffee break, pode conversar também com a Jéssica, né? Então, fazendo favor. Oi, Jéssica. Olá. Eu queria saber se para as 2 bolsas você precisou estar associada a alguma faculdade formada. Sim, alguma coisa importante. No caso da Kenshu, Choson, a gente precisa ter, obrigatoriamente, 12 anos de ensino completos, né? Então, até o ensino médio completo, ok. No caso do Camp, eles pedem um curso superior. Pelo menos de faculdade, eles pedem ou cursando 1 ano, ou formado já. A gente tem que apresentar, né, qual é o nome? Certificado, né, que a gente terminou a faculdade e tal. Então, é isso, os requisitos, né, dessa parte de estudos. Tá bom? Então, muito obrigada, Jéssica. Obrigada eu. Mais uma vez, uma salva Obrigada. de palmas.